Tudo bem? Tudo bem? Como você está ou como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um Jesus, a sua única solução. Graças a Deus, graças a Deus. Todavia só havia uma via, a cruz havia, antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. Oh, glória a Deus, graças a Deus por esse amor de Deus por nós, desde toda a eternidade. Graças a Deus. Vamos lá, antes da mensagem, eu queria dar um avisinho aqui, uns avisos rapidinho. Primeiro, queria pedir para você se inscrever lá no nosso canal, no meu canal, canal Sérgio S. Bento. Também gostaria que você desse o seu like, que desse um positivo lá, tá bom? E ative o sininho, que assim que tiver novas mensagens, você vai ficar sabendo. E dê também o seu comentário, por favor, tá ok? Então, vamos lá na nossa mensagem de hoje. O título da nossa mensagem de hoje, meu Deus do céu, o sábado foi feito para o homem. O sábado foi feito para o homem. Ó Jesus querido, o texto bíblico é o de Marcos, capítulo 2, do verso 23 ao verso 28, tá bom? Vamos lá. Dentre todos os conflitos de Jesus com as autoridades religiosas judaicas, um dos que se destacam, sem dúvida, é o de guardar o sábado. Até hoje, né? Não tanto, muitas vezes, como a gente vê na radicalidade, mas tem muita coisa assim hoje por aí, não tanto até entre os judeus, mas fora do mundo judaico. Os judeus levavam muito a sério a guarda do sábado. Todos obedeciam à lei do sábado. Hoje a gente não tem a menor ideia disso, do quanto isso era importante para eles. A gente acha até estranho, mas era assim que era, tá bom? Então, vamos ao texto. Primeira coisa que a gente vê é que os fariseus querem saber de Jesus, querem que Jesus dê a sua opinião sobre o sábado. Verso 23 e 24. Ora, aconteceu que atravessar Jesus em dia de sábado as searas, ou seja, lá acho que uma plantação de milho, e os discípulos, ao passarem, colhiam as espigas, né? Então é uma plantação de milho. Advertiram-na os fariseus. Os fariseus fez uma advertência. Vejam, olha só, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Os fariseus gritam para Jesus. Veja bem, Jesus e os seus discípulos estão lá atravessando um milharal. Os fariseus estão de olho, espionando. E o que eles veem? Os discípulos de Jesus, com fome, colhendo algumas espigas de milho para comer. Por isso eles perguntam para Jesus, por que os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ou seja, colher milho. Por quê? Por que eles estão desobedecendo a lei de Moisés? Aí a gente fica perguntando, qual é o problema? O problema é que era sábado e que os discípulos de Jesus, o que eles faziam, colher espiga de milho, era considerado trabalho pela lei de Moisés no sábado. Ninguém podia trabalhar, ninguém podia fazer nem isso daí. Era dia de descanso. E a pena por desobedecer essa lei do sábado era morte por apedrejamento. Isso mesmo. Duas observaçõezinhas importantes aqui. Primeira, que os fariseus tinham muita base bíblica para o que eles diziam, muita. Né? Uma delas está lá em Êxodo, capítulo 31, do verso 12 ao 16. Veja bem, os fariseus eram um grupo de pressão, iriam fazer de tudo para que a lei fosse cumprida.
Para os fariseus, essa era a interpretação final da lei sobre o assunto, sobre a lei do sábado. Não pode trabalhar de jeito nenhum, nem colher umas espiguinhas para matar a fome. Segunda observação, que os fariseus não estavam nem aí para a fome dos discípulos de Jesus. Nem aí. Eles queriam saber só da base bíblica, só das escrituras, só de cumprir a lei, só disso. E de que, com isso, eles poderiam, então, condenar os discípulos de Jesus. Os fariseus querem saber de Jesus, então, por que Jesus e os seus discípulos desobedecem à lei de Moisés? Como é que pode? A lei foi dada por Deus, não foi? E como que Jesus, que diz que é filho de Deus, está aí desobedecendo a lei de Deus, vê os seus discípulos desobedecer a lei de Deus e não faz nada? Como que Jesus vai responder os fariseus? Jesus vai dizer assim: vocês estão precisando reler as Escrituras. Para Jesus, o maior problema dos fariseus naqueles dias e dos líderes religiosos de hoje também, saiba disso, é que eles pensavam que sabia de tudo das Escrituras. E que por isso mesmo tinha a interpretação correta e final. Isso sem falar nos acréscimos e regulamentos que os rabinos faziam e que acabava se tornando também escritura, tinha o mesmo peso, o mesmo valor do que os mandamentos de Deus. Na interpretação dos fariseus, o que os discípulos de Jesus faziam era trabalhar no sábado. Pela lei, isso era passível de morte por apedrejamento, ponto final. Mas essa interpretação, conforme Jesus vai nos mostrar, da lei sobre o sábado, não é correta. Está equivocada, está errada, não é final. Você está entendendo? Veja bem, primeiro, por isso que Jesus começa com o verso 25. Olha assim, após eles atacarem Jesus, dizer, você não está vendo que isso não é lícito, colher espigas no dia do sábado, isso equivale a trabalhar, isso é desobedecer a lei do sábado. Aí o verso 25, Jesus começa assim, Jesus responde para eles, nunca lestes o que fez Davi? Nunca lestes, nunca lestes. O que isso significa? Que para Jesus a interpretação dos fariseus da lei do sábado estava incorreta. Eles precisavam ler mais e melhor. Eles já liam muito, mas não estava discernindo, não estava entendendo. Veja que a mesma palavra de Jesus serve para muita gente na igreja evangélica hoje no Brasil, não é? Muita gente aí que diz que são os doutores, já leu a Bíblia 15, 20, 30, 40 vezes e tudo mais, mas parece que não foi suficiente, né? Parece que precisa de discernimento melhor para não cometer as loucuras que a gente vê por aí no nosso país. Bom, esse foi e continua sendo um dos maiores problemas na história da igreja. Você que nunca leu aí, ou se nunca leu, se já leu, você sabe que é isso que acontece, o que mais acontece na história da igreja. Interpretações equivocadas das escrituras. Veja o que está acontecendo no Brasil, aí, por exemplo, sobre política, aborto, racismo, gays, família. Você acha mesmo que o que essa galera toda está dizendo é isso daí? Eu quero dizer para você que não. Se Jesus estivesse aqui hoje no meio dessa moçada, ele ia dizer isso daqui, o mesmo que disse para os fariseus. Nunca lestes evangélicos, nunca lestes. O que está acontecendo? Agora, por que eles fazem isso? Por quê? Porque por causa de interesses pessoais, por causa do poder político e religioso, por grana, por vaidade, e principalmente porque são doentes da religião, como os fariseus nos dias de Jesus. O negócio deles é com a letra, com o que está escrito e pronto. O resto eles não querem saber. Por isso que eles reagiram violentamente
os líderes evangélicos aqui no Brasil, contra o pastor Ed René, que disse que esse seria o maior desafio dos evangélicos no Brasil, atualizar a Bíblia. O Ed mexeu com os interesses deles, o principal interesse deles. Atualizar a Bíblia significaria a implosão de tudo que eles construíram, os esquemas de engano do povo, seria uma falência total. Quem vai querer? Quem vai querer? Aí saíram com essa de que o Ed René quer adaptar a Bíblia aos gays, ao feminismo, ao aborto, destruir o que significa família. Não, não é nada disso, não é nada disso. Veja bem, para Jesus a interpretação dos fariseus sobre o sábado está incorreta e o motivo é muito simples. Eles não leram tudo, e se leram, não discerniram e nem entenderam o espírito da lei do mandamento do sábado, nem de toda a lei que Deus havia dado para eles. Segunda coisa é que, para isso e por causa disso tudo, é que Jesus cita o exemplo de Davi e os seus companheiros. Verso 25, nunca leste o que fez Davi? O que Davi fez? Quando se viu necessitado e teve fome, ele e os seus companheiros, o que ele fez? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito ele comer, não era, ele não podia fazer o que fez, senão somente os sacerdotes. E não só ele comeu, pegou os pães, como ele também deu aos que estavam com ele. Como que ele pode fazer isso? Jesus está dizendo para os fariseus que o que Davi e seus homens fizeram, a lei de Moisés proibia e condenava. Para Jesus, os seus discípulos estão na mesma posição que Davi e os seus homens. E nem Davi e os seus homens foram culpados e depois apedrejados e mortos. É o que a gente sabe. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Todos os fariseus conheciam muito bem essa história de Davi. Assim como os líderes evangélicos no Brasil sabem o suficientemente para não fazer o que fazem. É escolha mesmo, é decisão deliberada. Por isso, gente, são indesculpáveis perante Deus, como os fariseus dos dias de Jesus. Agora veja bem, o que Jesus quer que os fariseus entendam com o exemplo de Davi? Por quê? O que Jesus quer que eles entendam? Que Jesus citou esse exemplo de Davi, que a lei pode ser quebrada em favor da vida. Isso porque entre o que a lei diz e a preservação da vida, a vida deve prevalecer sempre, sempre. A vida é maior que a lei, maior do que as escrituras. Eu conheço lugares onde a vida não é nem maior do que o estatuto, do que a declaração de fé, do que as correntes, do que a placa da igreja, do que as campanhas, meu Deus do céu, do que nem o grupo de louvor. É assim na sua igreja? É assim na sua vida? E daí? Mas os fariseus da religião querem saber disso? Não, eles não querem saber disso. Os fariseus eram perversos, sem misericórdia, presos à letra, e havia um prazer mórbido em usar o mandamento de Deus como punição. O fanatismo religioso tinha adoecido todos eles, e não é muito diferente também aqui no Brasil. Tá bom? Agora veja bem, qual é o sentido da lei e sua interpretação? Qual é? Em doutores da lei no Brasil, mestre, doutores em divindade, o pessoal sabe tudo, tudo, tudo de Deus. Veja bem, nunca leste o que Davi fez? Disse Jesus. De como a lei foi quebrada e não houve culpa,
Jesus está dizendo, vocês nunca viu que nunca leu o que Davi fez, nunca entendeu, nunca discerniu. Vocês viram que a lei foi quebrada e não houve culpa, não houve apedrejamento, nem Davi nem seus companheiros. Eles não foram mortos. Vocês não entenderam o sentido da vida, que é o que vocês deveriam entender no texto, nas entrelinhas. Tinha que ter discernido. A vida não pode morrer por causa da lei, das escrituras. Você me entendeu? Jesus veio para dar vida com abundância, pelo amor de Deus. E mais, Paulo vai dizer que a letra mata. E esses fariseus aqui estavam todos mortos por ela, pela religião. Por isso que eles ficam empedrados, menos misericordiosos, menos humanos. E por isso mesmo é que eles ficam tão cegos e não entendem por que a lei foi dada. É isso que diz a lei na mente e no coração humano. Isso é o que diz a lei, isso é o que a lei faz na mente e no coração humano. Ela endurece, faz a pessoa ficar menos misericordiosa, menos humana, mas muito religiosa, muito santarrão, muito tem que cumprir, tem que cumprir, tem que cumprir, porque quer ver a destruição, quer ver a morte do outro, como se a lei fosse feita para isso. Talvez você que me assiste foi vítima desses fariseus da religião evangélica no Brasil. Gente da letra, do que está escrito. E por isso você sofreu, foi apedrejado, desprezado. O que tem levado a ficar muita gente com raiva de Deus. Nossa, foi por causa do ensino das escrituras da lei que eu estou sofrendo tudo e a pessoa está pensando que aquele líder disse isso e que isso é validado por Deus e que Deus concorda. Saiba, Deus não tem nada a ver com isso, nem com o que essa moçada diz, tá bom? Como que Jesus resolve a questão do sábado? Primeira coisa que Jesus faz, Jesus corrige a intenção de Deus para o sábado. Verso 27. E acrescentou, além do exemplo de Davi, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Todas as Bíblias está escrito isso, tá bom? E não o homem por causa do sábado. Ou seja, Jesus está dizendo que se não fosse pelo homem a lei do sábado, não teria existido. E o que isso significa? Ora, que o que está escrito é para ser aplicado a favor da vida, a favor do homem, não para destruir a vida, não para destruir o homem. O homem que precisa, sim, o homem precisa de descanso, por isso a lei do sábado. Os mandamentos são dados para a defesa da vida, não para a destruição da vida. Mas parece que os fariseus não tinham entendido isso muito bem, porque para eles o homem foi feito para o sábado, para a lei. Se assim fosse, algo estaria muito errado. Você não acha? Os mandamentos de Deus não são caprichos divinos como muitos pensam, fruto de um Deus mesquinho, medíocre, carente, ciumento. Não, tudo é para o homem e sua vida. Tem a ver com a proteção do homem, com o cuidado do homem, com a sua saúde, com o seu bem-estar. Por isso que Jesus diz para os fariseus: ai de vós, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. A religião é que se mete no meio dessa relação entre o homem de Deus e Deus por interesses pessoais dos homens, por causa do poder, das vaidades, do controle, da grana, das hierarquias, dos dogmas, das doenças, dos líderes. Tem a ver com isso. É disso que é feito religião.
Você está entendendo? Deus não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Entenda isso. Você quer que eu provo, que eu mostre para você? Qual foi o objetivo da lei do sábado? Você sabe? Qual foi o objetivo, o centro principal da lei do sábado? Vamos ver o que a lei diz, mas que os fariseus dos dias de Jesus não disseram, não falavam para o povo, escondiam do povo essa outra parte. Vamos lá? Êxodo capítulo 23, verso 12, diz assim: em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º dia não trabalhe, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar. Não trabalhe no sábado, no 7º dia, por quê? Para que o animal que era usado como instrumento, como para levar o arado, né? E tudo mais, para revirar a terra, ele precisa descansar. E o escravo também, e os estrangeiros que estão com vocês, renovem as suas forças. Não é só os animais que Deus queria que descansassem, que era mandamento de Deus, que estava na lei do sábado, mas também que as pessoas renovassem as suas forças, os animais e os seres humanos. Veja que a intenção de Deus na lei do sábado é o descanso, é o repouso, é a recuperação das forças. Esse é o espírito da lei do sábado. Deus nunca teve a intenção de impedir a pessoa de suprir suas necessidades básicas. Saiba disso. Nunca, nunca. E tem mais, muito mais. Vamos lá em Êxodo 12, 16. Diz o seguinte: no 1º e no 7º dia da festa, no caso da festa da Páscoa, todo o povo celebrará um dia oficial da reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nesses dias, exceto o preparo da comida. Veja que aqui na lei fica bem claro que a preparação de alimento no sábado não significava trabalho, como diziam os fariseus sobre o que estava acontecendo com os discípulos de Jesus. Então vocês veem que há uma manipulação da lei pelos fariseus nos dias de Jesus. Com isso, a gente descobre qual era o prazer dos fariseus: julgar, condenar, oprimir. Eles não querem saber da graça, de misericórdia, de perdão, de descanso, de lazer, de gozo, de prazer, de proteção do homem. Não! Eles querem peso, eles querem condenar, oprimir. Essa é a tara deles, é a doença deles. Por isso eu digo para você, desconfie sempre de pastor que prega que a lei é maior do que a vida do homem. Esse cara é doente da religião e vai adoecer você também. Ele está usando a Bíblia como arma para te coagir, te intimidar, te controlar. E isso ele está manipulando, porque não é isso o que diz as Escrituras. Então, meu amigo, saiba, se você ficar aí, tu vai morrer. Se você ficar aí nessa gaiola, nesse buraco, nessa caixinha, tá bom? Segunda coisa que Jesus faz, ele faz uma reivindicação pessoal de sua autoridade sobre o sábado. Verso 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. No caso de Davi, ele até tinha o direito, vamos dizer assim, de fazer o que fazia, porque ele foi ungido como futuro rei de Israel por Samuel. Era só esperar o momento certo para ele sentar no trono. No caso de Jesus, não, Jesus é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o Criador do sábado, Ele é Deus encarnado. Como futuro rei do mundo, Jesus tinha todo o direito de suspender a lei do sábado. No caso de Davi, o mundo continuaria do mesmo jeito após o que Davi fez. Com Jesus, não. Com Jesus, não. O que Jesus fez ali
estava fazendo ali, dizendo isto para os fariseus, é sinal de um novo mundo que está se rompendo e o que era velho perdia a sua importância. Fariseus, bye bye, bye bye, tchau, tchau. De agora em diante, tudo tem que acontecer de acordo com o que foi ensinado e vivido por Jesus, de cabo a rabo. E foi assim que os apóstolos viveram e ensinaram. O que isso tudo significa? Ora, que Jesus, meu querido, saiba, entenda pelo amor de Deus, que Jesus é maior do que o sacerdote, que os pães da proposição, que as escrituras, maior do que Moisés, a lei, maior do que o templo, maior do que Davi, maior do que os dogmas, que os catecismos, as interpretações, os lugares sagrados, os teólogos, maior que os rabinos, maior que o judaísmo, maior do que todas as religiões da terra, maior do que Maria e José, maior do que João Batista, maior do que todos os apóstolos e profetas, e maior até do que Paulo. Jesus é maior do que tudo e do que todos. Saiba disso, pelo amor de Deus, ok? Mas, veja bem, se é assim, e assim é, por que então o que a gente mais vê nesse país chamado Brasil e nas igrejas evangélicas é que eles fazem exatamente o contrário? Sim, dê uma olhada para os cultos, as correntes, as campanhas, o uso de objetos, a maneira como tratam a Bíblia, os personagens do Antigo Testamento, o templo, a bandeira de Israel, o candelabro e tudo mais. Tem isso nos evangelhos? Jesus ensinou isso? Não, isso ficou para trás, isso é velho, é velho, é velho, é velho. Tem isso nos apóstolos? Não. Mas por que eles fazem isso, pelo amor de Deus? Saiba, meu querido, com Jesus o mundo acabou e começou de novo. Quem diz ser discípulo de Jesus tem que viver só de acordo com o que Jesus ensinou e os seus apóstolos. O resto é tudo fake news. Não importa quem diga, não importa quem diga, não importa. Vivemos, por isso tudo, os últimos dias do velho mundo. Em breve o novo mundo se manifestará em plenitude. Hoje vivemos apenas um vislumbre desse novo mundo com o Evangelho de Jesus. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: tudo foi feito para o homem, tudo. O sábado foi feito para o homem e tudo mais. O homem é o ápice da criação. Jesus morre na cruz para salvar o homem. A nova criação é Deus vivendo novamente em harmonia com o homem e é para o homem. Por isso, Deus não quer destruir o homem, mas salvá-lo. O Evangelho de Jesus é para isso. O próprio Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. Você quer essa vida? Essa vida nova? Esse novo trazido por Jesus? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar a Ti todos esses que estão sendo esmagados pelo velho da religião, sua lei, usando as escrituras, os mandamentos de Deus para oprimir, para pressionar, para tornar a vida pesada, difícil, complicada. Não foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos libertou de tudo isso, do pecado, meu Deus, do pecado. Ele nos libertou de tudo aquilo que nos escravizava, até da própria lei. Agora vivemos na graça de Deus, sob a lei dos mandamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus. Pai querido, quantos milhões não sabem, não entendem isso? Mas eu peço que o Teu Espírito Santo possa iluminar o coração destes, através dessa mensagem, através do que eles vão ler nos Evangelhos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe muito você, muito você. E se isso foi bom para você, eu peço que você divulgue, tá bom? Até o próximo Jesus
a sua única solução. Beijão, Deus abençoe.